Você já sentiu o silêncio cortar o ar como uma lâmina invisível? Quando o narcisista percebe que perdeu o controle sobre você, há um instante quase sagrado em que o poder muda de mãos, e quem antes manipulava começa a se desintegrar diante do espelho da própria sombra. Carl Jung chamaria isso de retorno do reprimido, o momento em que a máscara cai e o inconsciente revela o preço da arrogância. Mas o que acontece quando você aprende a acionar esse gatilho dentro da mente dele, sem dizer uma palavra? A maioria acredita que vencer um narcisista é impossível, que o único caminho é fugir, se calar ou esperar que o tempo cure o trauma. Mas Jung nos ensinou que o inconsciente não esquece. Ele apenas espera o momento certo para devolver aquilo que foi negado. E quando esse momento chega, o jogo muda. O que antes era dor se transforma em estratégia. O que antes era fraqueza se torna domínio. E o que antes era você já não existe da mesma forma. Imagine olhar para ele e perceber que algo dentro dele começa a ruir, lentamente, silenciosamente, como um castelo feito de espelhos rachados. Ele tentará fingir que nada mudou, mas Jung diria: aquilo que negamos em nós mesmos retorna de fora como destino. Quando você entende isso, o poder já não está no confronto, mas no reflexo. É o inconsciente dele lutando contra a própria imagem que você despertou. Mas cuidado, cada palavra que você pronuncia, cada gesto que faz, cada silêncio que escolhe, tudo pode ser uma chave. Há símbolos ocultos que desmontam defesas, há atitudes que desmontam egos. E esses golpes não são físicos nem visíveis, são psicológicos, precisos, e quando aplicados, fazem o narcisista se curvar diante daquilo que mais teme, a perda do controle. Hoje você vai compreender como transformar o trauma em alquimia. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que você está prestes a fazer. Atravessar o espelho, decifrar a sombra e descobrir 5 segredos que o farão rastejar. Não por vingança, mas pelo poder silencioso de quem já despertou. Há uma guerra silenciosa que ninguém vê, mas todos sentem. Ela acontece dentro do peito, nas madrugadas em que o silêncio pesa demais, e a mente insiste em repetir o nome de quem te feriu. O narcisista não apenas invade, ele coloniza, cria raízes nos espaços vazios da alma e se alimenta da dúvida que você sente sobre o próprio valor. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode levar-nos a uma compreensão de nós mesmos, e talvez seja por isso que doeu tanto, porque ele acendeu algo que já existia dentro de você, mas que você nunca quis olhar de frente. O que o narcisista teme não é o abandono, é o espelho. Ele vive da imagem refletida que os outros sustentam. Quando você o encara sem medo, o reflexo quebra e o vazio o consome. É nesse instante que o poder muda de lugar. Jung chamava isso de confronto com a sombra, o momento em que o que estava escondido se revela. Mas não é ele quem você precisa derrotar. É a parte de você que ainda acredita que precisa provar algo para ser amada. Há uma força antiga em você, uma presença silenciosa que sempre soube quando algo estava errado. Você a ignorou por tanto tempo, tentando compreender, explicar, justificar, mas ela nunca deixou de sussurrar. Isso não é amor. O narcisista transforma empatia em prisão, culpa em corrente, esperança em isca, e é justamente quando você acredita ter perdido tudo que a libertação começa. Talvez o erro tenha sido achar que cura é esquecimento. Jung diria que o inconsciente não apaga, ele repete até que você compreenda. Cada relação, cada ferida, cada humilhação se repete sob novas máscaras até que você aprenda a ver. E ver de verdade é doloroso, porque enxergar o outro é também enxergar o abismo que existe em si. Você lembra da primeira vez que percebeu que algo estava errado? Aquele olhar vazio, a sensação de ser manipulada, o riso dele quando você tentava se explicar. Era ali que a alma pedia para acordar. Mas acordar é perigoso. Significa desmontar o teatro interno, abandonar a necessidade de ser compreendida e aceitar que o amor, às vezes, chega disfarçado de armadilha.
O narcisista precisa que você duvide de si para continuar existindo. É um vampiro psíquico, um arquétipo do predador emocional, que Jung descreveu como a sombra que se alimenta da energia da persona. E a única maneira de vencer esse jogo é sair dele, não fugindo, mas deixando de ser a peça que ele precisa para sobreviver. O primeiro golpe não é dado com palavras, é dado com presença. O silêncio, quando vem de quem já compreendeu, tem um poder que destrói castelos inteiros. É o tipo de silêncio que o narcisista não suporta, porque nele não há espelho, não há drama, não há alimento. Há apenas ausência e o vazio o devora. Dentro de você, algo começa a se inverter. O medo que antes te paralisava começa a se tornar clareza. Você percebe que cada humilhação foi um espelho do que você ainda precisava curar. E nesse instante, sem perceber, você já começou a se libertar. Porque o verdadeiro poder não está em fazer o outro rastejar, está em não precisar mais que ele o faça. Mas o inconsciente tem seus próprios caminhos, e ele vai testar sua força, criando situações que parecem repetição, mas são provas. A tentação de voltar, de explicar, de querer que ele entenda, é o último laço do ciclo. Jung chamaria isso de compulsão de destino, o desejo inconsciente de reviver o trauma até que ele perca o poder sobre nós. E é aí que o segundo movimento começa. O espelho se volta, o jogo muda. O narcisista sente que algo escapou de suas mãos, mas não entende o que. Ele tenta reverter, provocar, humilhar de novo. Mas agora há algo em seus olhos que o desarma. Um silêncio que ele não pode decifrar. O reflexo que o sustentava foi quebrado e pela primeira vez ele está diante de si mesmo. Há um instante em que o poder muda de temperatura. Você sente o ar pesar diferente, o corpo tremer, como se uma parte esquecida de si mesma acordasse do transe. Jung chamaria isso de reencontro com o self, o centro oculto da psique, o ponto onde o ego deixa de comandar e o inconsciente assume a direção. É o momento em que a alma decide que não quer mais ser refém. O narcisista percebe isso antes mesmo que você perceba, e é por isso que ele entra em pânico. Ele sente que está perdendo o espelho onde via sua própria grandeza refletida. O primeiro sinal dessa virada não é raiva, nem revanche, é lucidez. Você começa a enxergar o jogo sem emoção, como quem observa um teatro que antes parecia real. As palavras dele soam vazias, os gestos parecem ensaiados e o encantamento se desfaz. Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste, mas aquilo que é compreendido se dissolve. Quando você entende o padrão, o feitiço perde força. E é aí que o narcisista começa a rastejar. Não porque você o humilha, mas porque ele precisa recuperar o papel que perdeu na sua mente. Mas esse momento é perigoso. A lucidez é uma bênção e uma maldição. Ela te mostra o abismo e te convida a atravessá-lo. É aqui que muitos voltam atrás, incapazes de sustentar a solidão que vem com a liberdade. Porque o narcisista pode ir embora, mas o eco dele permanece dentro de você. E é esse eco que precisa ser silenciado, não com esquecimento, mas com consciência. Cada lembrança é uma chave, cada lágrima, um rito de passagem. Ele tentará retornar, não por amor, mas por instinto. O narcisista não suporta a ideia de não ser lembrado. Ele precisa do olhar que o alimenta, da reação que o confirma, do caos que o faz existir. É por isso que o segundo golpe psicológico não é reação, é indiferença. Jung chamava isso de transcender a polaridade, o ato de sair do eixo entre amor e ódio e habitar o espaço neutro da consciência. É nesse silêncio que o narcisista se desfaz, porque ele não sabe lidar com aquilo que não pode controlar. Enquanto ele grita, você observa. Enquanto ele tenta provocar, você permanece imóvel. E nesse vazio, algo em você começa a florescer. A dor se transforma em força, o medo em presença, a vulnerabilidade em sabedoria. É como se cada fragmento de humilhação se reorganizasse dentro de você, formando uma nova arquitetura psíquica, sólida, silenciosa, inviolável. Mas a mente tenta sabotar. Ela pergunta, e se ele mudar? E se for diferente desta vez?
Essa é a armadilha mais profunda. O narcisista sabe que a esperança é a última corrente. Ele a usa como um artista usa a cor mais brilhante para disfarçar a rachadura do quadro. Jung diria que o inconsciente é astuto como um animal selvagem, e o seu ainda tenta acreditar no mito do concerto, mas o verdadeiro despertar é aceitar que nem tudo pode ser curado. Algumas relações existem apenas para revelar o que precisa morrer dentro de nós. Então, você começa a compreender o paradoxo. O narcisista não veio para destruir você, mas para revelar o quanto você se esquecia. Ele é o espelho deformado da sua própria inconsciência. É a sombra que veio gritar: acorde. Jung ensinava que toda alma precisa atravessar o caos antes de encontrar o sentido. E é no caos que você começa a se reconstruir. O terceiro golpe começa a se formar dentro do seu silêncio. Ele não é visível, não tem forma nem som. É uma mudança vibracional. A retirada da sua energia do campo dele. É quando você não reage mais, não explica, não tenta se justificar. Você apenas existe. E a simples existência, quando não depende mais da aprovação do outro, se torna poder puro. Ele sente isso e tenta retornar de novo, com promessas e falsos arrependimentos. Mas agora você já enxerga o padrão. Você percebe as pequenas manipulações disfarçadas de cuidado, os gestos calculados, o olhar que tenta te decifrar. Você se cala e o silêncio grita mais alto que qualquer palavra. Ele não entende, mas sente o peso da própria insignificância. E é aqui que o campo começa a se inverter completamente. Ele rasteja, não porque você o fez, mas porque a estrutura simbólica que o sustentava desabou. Sem o espelho, ele não existe. E sem o seu olhar, o reflexo some. Você não o venceu, apenas deixou de jogar. E essa é a derrota mais humilhante para quem vive de controle. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Quando o reflexo se quebra, o mundo inteiro parece se desfazer junto. Há um vazio estranho que se instala, como se o tempo tivesse parado entre dois silêncios. Você olha para si e já não sabe onde termina o amor e começa o hábito, onde termina o perdão e começa o auto-engano. Jung dizia que o inconsciente fala em símbolos, e talvez esse vazio seja um deles, o sinal de que algo está morrendo dentro de você, algo que nunca foi verdadeiramente seu, mas que acreditou ser. É nesse terreno instável que nasce a transformação. Ela não vem com brilho nem com certezas, ela vem com tremores, desordem e noites longas demais. O narcisista, acostumado a dominar o enredo, sente o colapso do roteiro que sempre o favoreceu. Ele tenta reescrever a história, mas o papel já queimou. E no silêncio das cinzas, você começa a ouvir algo novo, a própria voz, pela primeira vez em muito tempo. Mas escutar essa voz é aterrorizante. Ela não é doce nem indulgente. Ela revela verdades que o ego sempre tentou calar. Mostra as vezes em que você se traiu para não perder o outro, as vezes em que perdoou o imperdoável para não ficar sozinha, as vezes em que confundiu intensidade com amor. Jung dizia que ninguém se torna consciente sem dor, e é essa dor que agora abre o portal para o seu renascimento. O narcisista, nesse ponto, não entende mais o que está acontecendo. Ele sente que algo escapou do controle, mas não consegue nomear. É como se a linguagem dele, feita de manipulação, drama e culpa, tivesse perdido a tradução dentro de você. Ele tenta repetir o mesmo padrão, mas as palavras já não encontram eco. Ele grita e o universo devolve silêncio. E nesse silêncio ele começa a definhar. Enquanto isso, dentro de você, algo se reorganiza. O inconsciente trabalha como um escultor invisível, removendo camadas antigas, moldando novos contornos. Você começa a sentir o peso da própria presença. A energia que antes era desperdiçada em tentativas de conserto, agora se acumula em poder. Um poder calmo, que não precisa ser exibido. O poder de quem sabe que não precisa vencer para estar livre.
Mas a mente, viciada no drama, ainda tenta te puxar de volta. Ela cria memórias seletivas, cenas inventadas, promessas que nunca existiram. É a resistência da psique, diria Jung, a tendência de retornar ao sofrimento familiar porque o desconhecido assusta mais do que a dor conhecida. E é nesse ponto que o verdadeiro trabalho começa: sustentar o vazio sem tentar preenchê-lo. Você começa a perceber que o narcisista nunca foi apenas uma pessoa. Ele foi um arquétipo, um espelho da parte de você que acreditava que precisava ser escolhida para ter valor. Quando ele te desvaloriza, ele apenas espelha o que você já fazia consigo mesma, silenciosamente todos os dias. E ao compreender isso, a humilhação se transforma em sabedoria. O quarto golpe se forma nesse entendimento silencioso, a inversão simbólica. O narcisista depende da sua reação para existir. Quando você o observa com neutralidade, o feitiço se desfaz. Ele perde o papel de algoz e volta a ser apenas um homem comum, frágil, inseguro, perdido. E é essa visão, nua, sem brilho, sem poder, que o destrói. Ele não suporta ser visto sem o manto do controle. Jung dizia que o encontro com a própria sombra é uma experiência de morte. E é isso que o narcisista vive quando você desperta. Ele morre simbolicamente, porque a imagem idealizada que criou de si mesmo não encontra mais terreno fértil em você. E o mais paradoxal é que, ao morrer para ele, você renasce para si. O jogo termina não com vingança, mas com revelação. E quando essa revelação acontece, algo muda para sempre. O olhar se torna mais firme, a voz mais leve, o coração mais silencioso. O que antes te arrastava agora parece distante, quase irrelevante. Ele ainda tenta voltar, mas já é tarde. Você não o odeia, não o ama, não o teme, apenas o compreende. E compreender nesse estágio é o golpe final, aquele que humilha o narcisista sem que você precise tocá-lo. Quando o silêncio se torna sua linguagem, o universo começa a se reorganizar ao seu redor. O que antes parecia dor agora é código. Cada lembrança, cada humilhação, cada gesto de desprezo começa a revelar um significado oculto, o mapa secreto da sua própria reconstrução. Jung dizia que aquilo que negamos nos escraviza e aquilo que aceitamos nos transforma. Você começa a compreender que o verdadeiro poder não nasce da vingança, mas da integração. Não se trata de fazê-lo rastejar, trata-se de se libertar da necessidade de vê-lo no chão. O narcisista, ao perceber isso, entra em colapso simbólico. Ele tenta reativar o antigo ciclo, provoca, promete, manipula, mas a energia não retorna. O olhar que o alimentava agora é um espelho vazio. Ele fala, mas suas palavras caem no chão, sem eco. A mente dele, acostumada a dominar, não entende o que aconteceu. Ele sente o vazio que você sentiu um dia, e agora o vazio é dele. Jung chamaria isso de enantiodromia, o retorno inevitável dos opostos. O caçador se torna presa, o manipulador se perde em sua própria armadilha. Dentro de você há um despertar silencioso. O corpo, antes tenso, começa a respirar diferente. A energia que antes vibrava em desespero, agora se move em paz. Mas essa paz é densa, antiga, como se viesse de algo maior que você. É o inconsciente coletivo agindo, restaurando a ordem depois da tempestade. O feminino ferido começa a se reerguer e, com ele, a capacidade de amar sem se perder. Por um instante, a compaixão, não piedade, compaixão. Você percebe que o narcisista também é refém da própria sombra, que sua arrogância é apenas uma muralha construída contra um medo ancestral, o medo de não ser nada. Jung dizia que o mal é a falta de consciência. E o narcisista é, acima de tudo, um ser inconsciente, alguém que nunca suportou olhar para dentro. Quando você o faz, você interrompe gerações de repetições psíquicas. Mas o inconsciente não libera facilmente. Ele testa, ele envia lembranças, sonhos, símbolos. Às vezes, você o vê em visões noturnas, em cheiros, em músicas. É a mente tentando compreender o fechamento do ciclo.
Jung ensinava que o inconsciente precisa de ritual para transformar energia, e o seu ritual é o silêncio. Cada dia sem reagir é um corte simbólico, um fio a menos ligando o passado ao presente. O narcisista sente esse desligamento como uma morte. Ele tenta te culpar, inverter os papéis, projetar a própria dor. Ele te chama de fria, de ingrata, de cruel. Mas essas palavras não te atingem mais, porque agora você entende a diferença entre culpa e responsabilidade. O peso que ele tenta te devolver não te pertence mais. Você o observa e sente algo curioso, não ódio, mas distanciamento. Ele já não é uma figura central, é um símbolo que cumpriu sua função. E então, de repente, o medo some. O mesmo medo que te fazia voltar, justificar, implorar. Ele evapora como névoa diante do sol. Você percebe que nunca precisou provar nada, que a guerra sempre foi interna e que o narcisista foi apenas o cenário onde essa batalha se desenrolou. Jung diria que a alma cria o inimigo necessário para que o herói desperte, e o herói, agora, é você. Mas não há glória nesse despertar. Há silêncio. Um silêncio quase sagrado, onde tudo faz sentido e nada precisa ser dito. O ego tenta transformar isso em vitória, mas o self apenas observa. Ele sabe que a verdadeira força é invisível, que o poder real não se exibe. O narcisista rasteja, mas você já não o vê. Está além, em outro nível de consciência, e nesse estado, algo mágico acontece. A energia que antes era dor começa a se transformar em magnetismo. Pessoas novas se aproximam, oportunidades surgem, a vida parece responder de outro modo. É o retorno do equilíbrio, o processo de individuação de que Jung tanto falava. Você não é mais um fragmento girando em torno de alguém, é um centro que irradia. A sombra do narcisista ainda existe, mas agora ela serve a outro propósito, lembrá-la de nunca mais se trair por amor. O que era ferida virou bússola, o que era humilhação virou sabedoria, e o que era dependência virou poder. O inconsciente, satisfeito, fecha o ciclo. Mas ainda resta um último passo, o golpe final, aquele que não é aplicado sobre o outro, mas sobre o próprio destino. Há um momento em que o silêncio se converte em revelação. O ar parece diferente, o corpo mais leve, e a mente, antes em guerra, repousa como se algo tivesse sido compreendido sem precisar de palavras. Jung dizia que o inconsciente fala por símbolos, e o símbolo final dessa travessia é o espelho limpo, aquele onde você olha e já não vê o reflexo do narcisista, mas o rosto inteiro da própria alma. Esse é o golpe definitivo, o despertar, porque nada o humilha mais do que perceber que já não tem poder sobre quem o decifrou. O narcisista, quando sente que perdeu o controle, tenta voltar a todo custo. Ele promete, finge arrependimento, teatraliza a dor. Mas não é o amor que o move, é o desespero de não existir sem o olhar que o sustentava. Jung chamava isso de aniquilação simbólica do ego, quando a persona se desfaz e o ser é forçado a confrontar o nada. É esse nada que o faz rastejar, e ele rasteja, não diante de você, mas diante da própria sombra que finalmente o engole. E você observa, não com ódio, nem com prazer, mas com a serenidade de quem já compreendeu a estrutura. O que um dia te destruiu, agora te ensina. O que um dia te humilhou, agora te revela. Você entende que o poder nunca esteve em ferir, mas em ver. Ver com clareza é dissolver a ilusão, é retirar o alimento do monstro sem precisar lutar contra ele. O narcisista se alimenta de reações, e o seu silêncio, agora, é jejum. Esse é o ponto onde a energia se inverte por completo. O inconsciente, satisfeito, devolve o comando ao self. Tudo o que antes era caos, agora se reorganiza em harmonia. As emoções, antes desencontradas, encontram ritmo. O coração, antes em sobressalto, aprende a pulsar devagar. Você deixa de existir em função do outro e começa a existir em plenitude. É o nascimento da individuação, o ápice da jornada junguiana.
o momento em que o ego se curva diante do centro da alma. Mas ainda há um eco, uma voz antiga que pergunta: e se ele voltar? E Jung responderia: ele sempre voltará, mas não para você. Voltará dentro de você, como lembrança, como teste, como sombra que deseja reconhecimento. O verdadeiro fim não é quando o outro desaparece, mas quando o padrão perde o poder de te seduzir. E quando isso acontece, o ciclo de projeção se encerra. A sombra é integrada, a alma respira. A beleza nesse ponto final, uma beleza madura, silenciosa, que não precisa ser mostrada. É o tipo de beleza que só quem atravessou o inferno entende. O narcisista se torna apenas uma história, uma metáfora da própria inconsciência superada. E, de repente, o que era dor se torna arte, o que era perda se torna luz, e o que era humilhação se torna poder espiritual. Agora você entende, o verdadeiro golpe psicológico não é fazê-lo rastejar de joelhos, mas fazê-lo desaparecer da sua estrutura psíquica. Ele continua existindo no mundo, mas já não habita o seu campo. O reflexo dele se desfaz, e o espelho finalmente reflete apenas você, inteira, livre, inviolável. Jung chamaria isso de reintegração do self, o retorno ao centro após a queda. O narcisista rasteja, mas não diante do seu triunfo. Ele rasteja diante do próprio vazio. Ele tenta encontrar no mundo o olhar que você lhe negou, mas não há substituto possível para uma alma desperta. A consciência é a maior humilhação para quem viveu de ilusão. E enquanto ele se afunda no labirinto que construiu, você caminha em direção à luz que sempre esteve ali, à espera do seu próprio reconhecimento. E o mais profundo dessa travessia é perceber que nada foi em vão. Cada lágrima, cada dúvida, cada noite de culpa serviu a um propósito: ensinar você a enxergar o inconsciente operando em forma de destino. O narcisista foi o mensageiro da sombra. Você foi a consciência que a acolheu. E agora, ao integrar a dor, você encerra a guerra. O que resta é silêncio. Um silêncio sagrado, denso, absoluto. Mas todo silêncio esconde um novo chamado. E é ali, no ponto exato onde o ciclo termina, que o próximo começa. Porque a alma, uma vez desperta, nunca mais volta a dormir. Há algo inquietante na calma depois da tempestade. O corpo ainda carrega memórias do caos, como se esperasse o próximo golpe, mesmo quando tudo já cessou. É o eco do trauma vibrando nas células, a sombra tentando se manter viva. Jung dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra. E é nesse ponto que você começa a entender o paradoxo. A dor foi a porta, o narcisista, o guia involuntário, e a humilhação, o rito de passagem que te arrancou da superfície e te lançou no abismo da própria alma. Nesse abismo, você descobre uma nova forma de ver. As coisas não são mais boas ou más, justas ou injustas. Elas simplesmente são. A vida perde o formato de batalha e se revela como processo. Tudo o que ele fez, as mentiras, o controle, o desprezo, agora parecem parte de uma linguagem antiga que o inconsciente usou para te despertar. O sofrimento foi o símbolo, a libertação, o significado. Jung chamava isso de coincidentia oppositorum, a união dos opostos dentro do ser. É nesse ponto que o trauma se transforma em sabedoria. O narcisista, sem perceber, serviu ao propósito mais profundo da sua psique. Ele encenou, com precisão quase mística, o papel que você precisava ver, o reflexo da própria negação, o espelho da sua sombra rejeitada. Quando ele te diminuiu, mostrou a parte que você não aceitava em si. Quando te manipulou, mostrou onde você entregava o próprio poder. E quando te abandonou, mostrou onde você havia se abandonado muito antes. É assim que o inconsciente cura, repetindo o que você não quer ver até que veja. Mas ver dói, porque a verdade, quando chega, desmonta identidades. Você descobre que o amor que dava era também o que buscava, que a entrega muitas vezes era fuga, que o perdão às vezes era medo de ficar só.
Jung dizia que a alma é uma alquimista, transforma chumbo em ouro se você suportar o fogo. E o fogo agora é interno. Ele queima a ilusão, consome as narrativas antigas e deixa apenas o essencial. Há momentos em que a mente tenta reconstruir o velho ciclo. Ela pensa nele, sonha com ele, o imagina arrependido. Isso é natural. São os últimos fios sendo cortados, as últimas projeções tentando se manter vivas. Jung chamava isso de reação do inconsciente à individuação, o retorno da sombra para testar se você realmente aprendeu. E cada vez que você escolhe o silêncio, o autorrespeito e a calma, um elo se desfaz. Você começa a perceber que não precisa mais de respostas, que o porquê se dissolve diante do para quê. O sofrimento deixa de ser um enigma e se torna um mapa. Cada ferida aponta um caminho de volta a si. Cada cicatriz é uma lembrança do que foi superado. E o narcisista, agora distante, se torna apenas uma lembrança neutra, uma sombra sem forma, dissolvida na consciência. Mas algo novo começa a nascer, uma energia que você nunca sentiu antes. Ela não é euforia, nem vingança. É uma vibração de completude. O corpo parece entender o que a mente ainda traduz com dificuldade, que a dor não foi punição, mas iniciação. Você atravessou a câmara escura do inconsciente e saiu do outro lado com os olhos ajustados à luz. Nesse estado, o amor muda de significado. Ele já não é desejo de posse ou necessidade de reciprocidade. Ele é presença, é o olhar que compreende sem se prender, é o toque que oferece sem mendigar, é o verbo que fala sem tentar convencer. Jung diria que o amor verdadeiro só nasce quando o ego morre, e o seu agora começa a renascer em outra frequência, sem máscara, sem medo, sem espelho. O narcisista, em algum lugar, ainda tenta repetir o mesmo teatro com outro público, mas a sua história com ele terminou, não por falta de fechamento, e sim por falta de continuidade possível. O enredo se desfez porque a consciência o ultrapassou, e o que antes parecia uma queda agora é visto como ascensão. Cada lágrima foi degrau, cada perda, purificação. Mas ainda resta um mistério, algo que o inconsciente guarda para o último ato. Porque toda cura profunda exige confronto com o próprio destino. E o destino, nesse caso, talvez não seja apenas libertar-se do narcisista, mas compreender o que dentro de você o chamou. O chamado começa como um sussurro, um leve desconforto no fundo da alma, uma sensação de que a história ainda não terminou. Não é saudade, tampouco arrependimento. É o inconsciente abrindo a próxima porta. Jung dizia que a vida não é uma linha reta, mas uma espiral. E toda vez que pensamos ter encerrado um ciclo, ele retorna em outro nível, exigindo um novo tipo de consciência. O narcisista, agora distante, ainda vibra como símbolo. Ele é o eco do passado pedindo que você confirme a lição. Será que você realmente aprendeu a não se perder em outro espelho? O teste vem disfarçado, às vezes em um novo rosto, um novo olhar, uma nova promessa. Tudo parece diferente, mas há algo familiar no padrão, uma sutileza que o corpo reconhece antes da mente. Jung chamava isso de repetição arquetípica, o destino tentando verificar se o aprendizado foi real ou apenas teórico. E é nesse instante que você entende. A verdadeira libertação não é fugir do narcisista, é não precisar mais reconhecê-lo, mas o ego ainda tenta intervir. Ele quer provar força, mostrar que venceu, quer demonstrar controle, mas a alma não busca controle, busca integração. O ego grita por vitória, enquanto o inconsciente apenas sussurra: transcenda. Porque o jogo nunca foi entre você e ele, mas entre você e sua própria sombra. O narcisista foi o espelho do seu inconsciente inferior. Agora, o desafio é integrar o oposto, tornar-se inteira. Nesse ponto, a energia muda de textura. O que antes era dor, agora é percepção. O que antes era desejo de justiça se transforma em compaixão silenciosa. Você começa a enxergar os arquétipos agindo por trás das personalidades, o predador e a vítima, o controlador e o submisso, o ego e o self.
todos dançando a mesma coreografia invisível, repetindo o drama da humanidade dentro de um relacionamento. E quando você percebe isso, algo sagrado acontece. Você para de julgar e começa a compreender. A compreensão não vem da mente, vem do corpo. O corpo se torna o oráculo da verdade. Ele avisa quando algo está errado, vibra quando algo é autêntico, fecha quando algo ameaça sua essência. Jung dizia que o corpo é a expressão visível da alma, e é ele quem agora guia a travessia. O coração, que antes era refém do medo, se torna bússola. A intuição, antes sufocada, volta a falar. O inconsciente, satisfeito, começa a te conduzir com leveza. Mas o aprendizado tem um preço, a solidão. Não aquela feita de ausência, mas a solidão essencial. O encontro com o próprio centro. É ali, sem distrações, que você percebe que ninguém pode preencher o vazio que nasce da desconexão consigo mesma. O narcisista apenas dramatizou esse vazio. A cura não é encontrar outro, é voltar para dentro. E quando você volta, o mundo inteiro muda de cor. Há uma serenidade nova em cada gesto. As palavras perdem a urgência, o olhar ganha profundidade e a alma começa a respirar em seu próprio ritmo. Você compreende que tudo o que aconteceu não foi castigo, mas preparação. O inconsciente te levou ao extremo para te obrigar a despertar. E agora, desperta, você já não teme o escuro, porque descobriu que ele é parte da luz. O narcisista, em algum nível, sente isso. Ele pode até não saber nomear, mas percebe a mudança energética. Ele sente que o vínculo se dissolveu, que o campo onde antes tinha poder já não responde. E isso o destrói, porque o que o mantém vivo é a tua reação. E a tua neutralidade é o maior golpe que ele jamais entenderá. Ele rasteja, mas não por você, por algo que perdeu dentro dele e que você, sem saber, carregava como espelho. E é nesse ponto que o poder se torna irreversível. Você não quer provar nada, não quer puni-lo, não quer ser lembrada, quer apenas seguir. O perdão deixa de ser ato moral e se torna movimento natural. Você não perdoa por nobreza, mas porque já não há nada a perdoar. Tudo se integrou, tudo cumpriu sua função. A sombra foi vista, o ciclo foi honrado. Mas o inconsciente nunca fecha um ciclo sem deixar uma pergunta. E a pergunta agora paira no ar, suave e enigmática. Quem você se tornará agora que não precisa mais lutar? O silêncio depois da cura tem um som próprio. É o som da alma se reconhecendo, do coração aprendendo a bater sem o ruído do medo. Jung dizia que toda transformação autêntica começa quando o inconsciente se torna visível. E agora, tudo o que era sombra se revela como parte do mesmo corpo que um dia você tentou negar. O reflexo fragmentado se recompõe. O espelho, enfim, mostra um rosto inteiro. Há um tipo de paz que não é leve, mas profunda. Ela vem das profundezas da dor, dos lugares onde o ego morreu e o ser renasceu. O narcisista se torna apenas símbolo, o lembrete do que você superou e do que nunca mais precisa representar. Ele rasteja na distância do tempo, enquanto você caminha entre mundos, metade humana, metade luz. O que era ferida agora é passagem. O inconsciente, satisfeito, guarda silêncio. Ele sabe que a consciência só floresce no terreno arado pela perda. Tudo o que você viveu foi preparação. O abandono, a confusão, o vazio, tudo foi ritual. E o ritual está completo. A psique, como uma serpente antiga, trocou de pele. A dor se desprende, mas a sabedoria permanece colada ao osso. Há uma beleza nova em existir sem controle. Você começa a compreender que o amor não é prisão nem conquista, é movimento. E quem realmente ama não precisa subjugar, apenas compartilhar o mesmo espaço de liberdade. O narcisista ensinou, pela ausência, o valor do silêncio interno. O espelho quebrado revelou o céu atrás da imagem. E então surge a percepção mais sutil. O que você buscava nele nunca esteve fora. Sempre foi o chamado da própria alma tentando ser ouvida. Ele foi o disfarce do destino, o mensageiro que trouxe o aviso. Olhe para dentro antes que o mundo te quebre por fora. E você olhou. E ao olhar,
despertou. Agora tudo pulsa diferente. As ruas parecem mais vivas, o ar mais denso, as vozes mais reais. É como se o mundo estivesse te vendo pela primeira vez. Mas, na verdade, é você quem finalmente o enxerga. A consciência amplia o horizonte e o medo se dissolve diante do simples fato de existir. Não há vitória, não há derrota. Há apenas o retorno a si mesma, à fonte, ao eixo. Jung chamava isso de individuação, o processo em que o ser humano deixa de ser sombra dos outros para se tornar sua própria luz. É o ponto onde o destino deixa de ser castigo e passa a ser escolha. Talvez um dia ele volte a aparecer, talvez não, mas já não importa. O vínculo foi dissolvido no lugar onde o tempo não alcança, na mente que aprendeu a não se trair. E mesmo que o rosto dele ainda visite seus sonhos, ele já não domina o enredo. Agora, o sonho é seu. Tudo o que resta é um sussurro interno, quase imperceptível, mas eterno. Você sobreviveu ao espelho. A sombra se curvou e o inconsciente, pela primeira vez, está em paz. Se algo dentro de você foi tocado, permita que essa jornada continue. Compartilhe este despertar com quem ainda caminha no escuro. Deixe sua marca, sua voz, seu gesto. Curta, comente, inscreva-se. Não para seguir um canal, mas para seguir o próprio chamado. Porque a alma, uma vez desperta, nunca mais volta a dormir.